Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadíssimas, hein? Então aí de antemão gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias para você sair daqui com a forma mais atualizada possível do seu time do coração. E hoje o vídeo está cheio de informações. Vamos falar aí sobre Montiel, o Corinthians tem interesse aí no lateral esquerdo. Vamos falar também sobre o Marlon do Cruzeiro, que é outro interessado do Corinthians. Guilherme Arana, que é o alvo principal. Enfim, o vídeo está cheio de informações para você. Então, fiquem até o final do vídeo para você sair daqui de forma atualizada. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre o Montiel e por quê. Montiel, lateral direito. Santiago Montiel, lateral direito do Argentinos Júnior da Fiel. Corinthians tem um interesse no jogador, sim. É um lateral que está em alta lá no Argentinos Júnior e está jogando muita bola. Existe um interesse, porém, quero trazer para vocês aqui que não existe nenhum tipo de negociação e nem início de conversa. Apenas o interesse do Corinthians no lateral. E por que não existe início de conversas? Porque o Corinthians simplesmente deve o Fausto Vera. O Corinthians, mais uma vez, atrasou a sua parcela pelo volante do Argentinos Júnior, que a gente contratou na época do Vitor Pereira. Quando o Vitor Pereira deu a indicação, o Corinthians foi lá e comprou o jogador. Fiel, devemos lembrar que não é a primeira vez que o Corinthians atrasa as prestações do Fausto Vera. Já é a segunda vez, já é a primeira vez o Argentinos Júnior acionou o Corinthians perante a FIFA. Inclusive, o Corinthians pagou o Fausto Vera para poder inscrever o Matias Rojas, que foi o nosso meio ofensivo aí, recém-contratado. Então o Argentinos Júnior, além de estar puto com o Corinthians, perdeu totalmente a confiança e eu acredito que seja muito difícil o clube negociar o Montiel com o Corinthians, já que o Montiel pertence ao Argentinos Júnior, Fiel. A questão ela é muito clara, ela é muito simples e muito transparente. O Corinthians, hoje, o Sport Clube Corinthians, está queimado no mercado. O Corinthians está com fama de mal pagador, não paga ninguém, atrasa as suas parcelas, já foi para o Transferban, não só com o Montiel, mas com o dívida do Mauro Bozelli também, que acionou o Corinthians na justiça. O Corinthians deve um monte de gente, sendo que é um clube que arrecada cifras financeiras muito altas. Então o Corinthians hoje, além de pegar a fama de mal pagador, é um mistério, é uma incógnita que ninguém entende. Um clube que arrecada tanto, repito, um clube que arrecada tanto dinheiro, não consegue andar com suas contas em dias. Direto vemos informações aí nos noticiários, até com dívidas torpes, até com dívidas sem sentido, dívidas baixas que o Corinthians atrasa. Como já atrasou marmita aí, como já atrasou salário de funcionários padrão, como roupeiro, como empresa de faxina. O Corinthians deixa de pagar aí dívidas bem abaixo aí. Então o Corinthians hoje está totalmente queimado no mercado. Não vai ser fácil o Corinthians negociar com qualquer jogador, não. Porque o Corinthians simplesmente não está honrando com suas dívidas. Fora a arrecadação bruta que o Corinthians fez em 2022 de 880 milhões de reais, e a gente sequer tem um lateral à altura do Corinthians, um atacante à altura do Corinthians. O Corinthians também, além de arrecadar essas cifras gigantes, está devendo também dívidas como o estádio, por exemplo, que o Corinthians não consegue pagar. Está aí dívidas praticamente impagáveis que estão circulando no Corinthians, fora as vendas, fora os 880 milhões, arrecadação de estádio, arrecadação de outros fatores. As vendas dos jogadores do Corinthians, que fez aí do Murilo, fez do Gabriel Pereira, que fez aí do Pedro, que foi vendido aí por 9 milhões de euros aí para o Arsenal. O Corinthians não, mesmo com as vendas dos jogadores, não consegue pagar suas dívidas. Então existe uma pergunta só: aonde está o dinheiro da venda dos atletas? Aonde está o dinheiro da venda do Murilo recentemente? Aonde está o dinheiro da venda do Roger Guedes? Aonde está o dinheiro que o Corinthians está vendendo seus jogadores? Porque o Corinthians não consegue sanar suas dívidas e isso vai prejudicando o Corinthians aí no mercado. Enfim, o interesse do Corinthians existe, não existe negociação, repito aqui para vocês, não existe negociação entre Corinthians e Montiel, e acredito que seja muito difícil devido ao Corinthians estar totalmente queimado com Argentinos Júnior e com o risco de entrar novamente no Transferban
porque ainda não pagou o Fausto Vera. Já estamos aí há 2 meses com a parcela do volante atrasado. Fiel, mas eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande valor para este canal e eu respondo todos os comentários sem exceção. Porque ainda sobre o mercado da bola, venho aqui trazer para vocês esse boletim informativo do Corinthians, é sobre o lateral Marlon, que pertence ao Cruzeiro, também da lateral esquerda, que é uma posição carente que o Corinthians quer contratar. Fábio Santos não vai renovar seu contrato com o Corinthians, graças a Deus, né? Então existe esse outro alvo que é o Marlon do Cruzeiro. Existe um vínculo muito forte entre Corinthians e o Ronaldo Fenômeno, que hoje é o atual dono, CEO do Cruzeiro aí, o Ronaldo. Porém, o Marlon é um jogador jovem, é um jogador que não será fácil negociar. E o Corinthians pretende comprar o Marlon aí por parcelas divididas, usando a influência que tem com o Ronaldo Fenômeno para tentar trazer o lateral. Volto a repetir aqui para vocês, fiel. Não existe negociação entre Corinthians e Marlon, entre Corinthians e Montiel. Por quê? Porque o Corinthians ainda também não definiu quem será o seu presidente. Então não adianta a renovação e transparência. Esses jogadores citados são jogadores de interesse da renovação e transparência. E a renovação e transparência não ganhou as eleições ainda. Então o interesse ele surge normal, a negociação, o início de conversa também pode surgir mesmo antes das eleições, só que caso a renovação e transparência ganhe, todo esse interesse ele não vai servir de nada, porque ele trocou o presidente, trocou as ideias, trocou o interesse dos atletas. Mas é bom sim o Corinthians começar a movimentar, porque caso a renovação e transparência venha ganhar as eleições do Augusto Melo, a gente já tem alguns jogadores em encaixe. Porém, não existem negociações concretas. Aliás, eu acho que nenhum clube vai dar valor, mesmo com proposta em mesa, de negociação, porque ainda não houve as eleições. Então não é uma proposta que chega forte, não é uma proposta contundente, uma proposta concreta, porque caso a renovação e transparência venha perder as eleições em novembro, tudo que foi negociado e conversado acaba por ali mesmo, porque perdeu as eleições. Sempre deixei claro aqui o meu voto ao Augusto Melo, mas a gente vive num país democrático e que você pode escolher o seu tranquilamente, renovação e transparência ou Augusto Melo. Só espero que essas eleições aconteçam o mais rápido possível para o Corinthians poder dar sequência aí na sua renovação de elenco, no seu projeto para 2024. Então eu espero que esteja aqui transferido bem as informações para vocês. Montiel, existe um interesse e muito do Corinthians, sim, mas não há nenhum tipo de negociação e isso está queimado com o Argentino Júnior. Marlon, existe um vínculo com o Ronaldo que pode facilitar essa negociação. Existe um interesse do Corinthians, mas o Corinthians nem iniciou as conversas. Por quê? Esses dois laterais que eu mencionei com você, fiel, são laterais plano B, porque o lateral plano A do Corinthians segue sendo o Guilherme Arana. Este sim, o Corinthians abriu conversa, se existia o interesse do jogador atuar em São Paulo. Esse início de conversa é totalmente normal em qualquer negociação. Primeiro há esse há o interesse do jogador em atuar em São Paulo, em atuar no seu clube onde ele foi muito feliz. E é claro que existe o interesse do Guilherme Arana, porque ele não renovou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já procurou o jogador para renovar, ele está cozinhando o Atlético em banho-maria para definir o seu futuro. Porém, ele ainda tem contrato com o Atlético, mas caso o Atlético não decida vender o jogador ou negociar o atleta, ele pode assinar um pré-contrato já no meio do ano e sair totalmente de graça do Atlético Mineiro. E nenhum clube quer isso, ele quer recuperar pelo menos um pouco do seu investimento no atleta. E como eu digo para vocês e sempre disse, em qualquer negociação de futebol, a vontade do jogador prevalece e muito, e isso ajuda muito. E a vontade do Guilherme Arana hoje é atuar no Corinthians. Fora que as redes sociais do jogador já encheu de comentários lá pedindo a volta do lateral esquerdo, onde ele foi muito e muito feliz no Corinthians. Então eu acredito que deve haver uma negociação sim, é o plano A, e diferente do Marlon e do Montiel, existe o interesse da renovação e transparência e também existe o interesse do Augusto Melo. Então seria um início de conversa aí, que mesmo quem venha ganhar as eleições não vai interferir no interesse e
na vontade de ter o jogador no elenco do Corinthians. Então, o Guilherme Arana segue como plano A, Montiel e Marlon segue como plano B no Corinthians, tá, fiel? Então, queria trazer esse boletim informativo para vocês rapidinho aí sobre as últimas notícias atualizadas do Corinthians. O que tem de mais atual é isso. Gostaria de pedir humildemente de novo para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Meu muito obrigado e vai Corinthians!